Olá pessoal, hoje estamos aqui no nosso Pod Speakers, na série Munique, e hoje estamos aqui, eu, Márcia Belmiro, que sou mentora, contadora, junto com a minha querida Juliana Albanês, jornalista, apresentadora de TV. Estamos nossa série de podcasts e estamos com uma pessoa incrível aqui da área de comunicação, uma pessoa que apoia os outros empreendedores, assim como nós, a colocarem a sua voz no mundo. É muito gostoso ver que essa mulher que tem essa empresa no Brasil, tem aqui a sua representação na Europa, nos Estados Unidos, tem aí alavancado através de notícias, através de comunicação, pessoas como nós, como eu e a Juliana e tantos outros empreendedores, já há mais aí de 15 anos com a sua empresa, a Smartcom. Estou falando da querida Silvana Pinheiro, que é a fundadora da Smartcom, essa jornalista que já passou aí pelo Brasil, pela França, está hoje na Alemanha, trazendo conteúdo relevante para tantas pessoas que precisam estar nas mídias, estar nas notícias, nos jornais, com relevância e seriedade e também com informação útil para a sociedade. Obrigada, querida, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Márcia. Obrigada, Juliana, pelo convite e espero contribuir um pouquinho, trazer um pouquinho de conhecimento para quem ainda tem dúvidas em relação à área de comunicação. Obrigada, querida. Então, Silvana, você sabe, a gente faz a mentoria Realize Speakers, que já está aí com muitos empreendedores, muitas pessoas que querem colocar sua voz no mundo. E observando esse seu trabalho de assessoria de imprensa, eu fiquei aqui me questionando e queria dividir com você. Quando essa pessoa que te procura para fazer assessoria de imprensa, ele já sabe muito bem como expressar sobre o seu produto, seu serviço, a sua voz, o que ele quer transmitir, se ele quer se tornar um palestrante, por um exemplo, quando ele já tem esse conhecimento de como ser um bom speaker, como falar bem em público, melhora, facilita, fica igual para o seu trabalho de assessoria? Explica um pouco para a gente qual é a relevância, né? Qual é o potencial que esse empreendedor pode ter nesse momento. Bom, eu diria que esse é uma experiência, um conhecimento fundamental para a gente que trabalha com comunicação. Então, o cliente, a gente consegue uma entrevista para o cliente, a gente faz um treinamento com ele. Então, a gente vai lá no jornalista e pergunta ao jornalista quais são as perguntas que você vai fazer para esse cliente nesta entrevista. E a gente também acrescenta a nossa experiência enquanto assessora. E aí a gente vai lá e faz esse treinamento com o cliente para ele extrair, para ele entregar o máximo possível para o jornalista, né? Então, a capacidade dele de síntese, a capacidade dele de falar simples, e isso é uma coisa muito difícil, gente, porque todo mundo, as pessoas têm conhecimento, mas é difícil transformar a linguagem técnica em linguagem simples, onde todo mundo tem a capacidade de entender. E isso é fundamental para o nosso trabalho de assessoria de imprensa, porque a gente vai falar com o radialista, a gente não tem noção de quem vai entrar em contato com aquela nossa notícia, com aquela nossa entrevista. Então, a pessoa que entrar em contato, ela precisa entender aquilo que está sendo dito. Eu tenho até um caso, por exemplo, teve uma vez que eu consegui uma entrevista para um CEO de uma empresa de lojas de automóveis, lá de Minas Gerais. Conseguimos uma matéria para ele na Folha de São Paulo, treinamos ele antes da entrevista, chegou na hora da entrevista, ele simplesmente travou. E a entrevista não era um vivo, não era de TV, era simplesmente uma conversa com um jornalista. Mas ele estava tão nervoso que ele não conseguiu desenvolver o pensamento, ele não conseguiu entregar o que ele tinha de diferente para o jornalista. Então, essa foi para a gente, enquanto assessor de imprensa, uma oportunidade perdida. Além disso, a partir do momento que o entrevistado faz isso, é difícil a gente conquistar a confiança do jornalista para ele convidar de novo aquele entrevistado para uma entrevista. Então, uma das primeiras técnicas, um dos primeiros detalhes que o jornalista presta atenção é como o entrevistado fala, como é a postura dele, como ele se impõe
na entrevista, porque isso faz toda a diferença no trabalho do jornalista e na conquista da audiência, que é o que ele quer, no final das contas. E outra coisa importante é que o empreendedor, quando ele sabe falar, quando ele sabe se colocar, que ele tem postura, segurança, utiliza as palavras certas, ele passa a credibilidade que a gente está buscando. Então ele convence as pessoas de que ele realmente é uma pessoa especial dentro daquele mar de concorrências. Então, eu vou contratar ele e não o outro. E é esse o objetivo do trabalho da assessoria de imprensa, de comunicação, né? Por outro lado, quem trabalha com mídias sociais sabe que é fundamental você saber se portar, gravar e passar uma informação rápido, em menos de 1 minuto, num vídeo. E para isso você precisa dominar técnicas de comunicação falada, por exemplo. Que é o que a gente tem falado bastante, né, Márcia? A gente tem se impressionado muito positivamente com a preocupação das pessoas hoje em gravar vídeos. Eu confesso que quando eu comecei a fazer curso de comunicação e tudo, vídeo nem era o caso, era oratória. E muito ainda da oratória, Eu né? sou desse tempo também. Eu também. E assim, hoje a gente vê que... Antes era assim, né? Oratória aqui, vídeo lá embaixo. Agora tá aqui, ó. Quer dizer, a mesma preocupação que eu tenho de ir para uma entrevista de emprego ali, que eu vou ter um momento cara a cara ali, que eu preciso... Mas isso não tá menor do que o vídeo, isso não tá maior do que o vídeo hoje. O vídeo tem hoje esse espaço. Até porque vamos pegar uma entrevista de emprego. A pessoa quando vai na entrevista de emprego, o recrutador, ele já pesquisou sobre você nas redes sociais. Sim, sem dúvida. Já colocou seu nome lá no Google para saber mais sobre você. Então, ele já teve acesso a algum material teu que pode ser vídeo. E a partir desse vídeo, ele já pode ter uma noção de até onde você pode ir dentro da tua comunicação verbal, da tua postura enquanto profissional. Então, vídeo nas redes sociais não é mais dancinha, né? É a tua reputação de imagem que está ali. Silvana, muito legal você falar disso, que a gente vem tendo profissionais de diversos segmentos nas nossas mentorias. Tem gente que está na política, tem gente que está no mercado de confeitaria, tem gente que é influenciador, tem pessoas do mercado gospel, né, pastores que querem também melhorar a sua fluência, né, a sua mensagem, o corporativo. São vários formatos que a gente precisa ter para expressar a nossa comunicação daqui para o público que a gente quer atingir, né? E durante os nossos processos de mentoria, sempre acontece, a gente não tem essa promessa, né, para o pessoal, mas sempre acontece das pessoas serem convidadas para uma palestra, quer seja em vídeo, quer seja presencial. As pessoas, elas estão se impulsionando. E eu queria te perguntar como que esse trabalho de assessoria de imprensa, que eu lembro que você me falou assim, Márcia, é um trabalho de formiguinha. Não é do dia para noite. Eu lembro direitinho, porque a gente, com a cabeça de rede social, a gente acha que a gente faz um reels e tantas X pessoas já veem, né? Agora, esse trabalho que eu lembro que você me falou, é um trabalho de formiguinha que vai crescendo, né? Que vai dando essa escalabilidade que nós, empreendedores, queremos. Aonde que vem agora o meu questionamento? Como que se dá esse processo de trabalho de vocês com os empreendedores? Tá, com os empreendedores, propriamente dito, o que a gente precisa é descobrir a notícia dele. É saber o diferencial dele. O que ele tem de diferente para entregar. A partir daí, o nosso trabalho é encaixar ele dentro de temas que já estão na atualidade. Então, a gente, você falou que a Smartcom, né, tá fazendo 15 anos, realmente, a gente está em Curitiba, a gente está aqui na Alemanha, a gente está nos Estados Unidos também, tem uma equipe atrás, né, junto comigo, não atrás, do lado, junto comigo, que me ajuda a fazer esse trabalho. E aí a gente tem ferramentas para descobrir, por exemplo, assuntos tendências do momento. E aí a gente pega esses assuntos tendência e encaixa o empreendedor, o conhecimento do empreendedor.
Então, é o que foi falado, mídias sociais, você faz um Reels e explode. Bem, a assessoria de imprensa, o contato com o jornalista, o contato da imprensa, não é assim. Quem está vendo o seu Reels? Será que essas pessoas têm capacidade de comprar o seu produto? Uhum. Será que é realmente aquele público? Com aquele público que você quer falar? E aí, na imprensa é um pouco diferente, porque você não vai pulverizar, como a gente chama, a gente não vai distribuir um tema para todo mundo da imprensa. A gente vai atrás daqueles veículos de comunicação que vão falar com o público do empreendedor. Daquele nicho do empreendedor. Daquele nicho do empreendedor, daquele mercado do empreendedor. E que realmente vai se interessar pelo diferencial que ele tem para entregar. Né? Porque no final das contas, todo mundo quer o quê? Conquistar mais clientes. Né? Você falou que você está nos Estados Unidos, né? A sua empresa está no Brasil, está na Europa. Você tem clientes, então, dessa visão multinacional, que você está trazendo esse intercâmbio, né? Eu lembro que você também comentou comigo uma vez sobre associações, né? Que você trabalha, que tem até muito a ver com a Alemanha também. Fala um pouco para o pessoal como que isso pode ser interessante, essa possibilidade de alcançar veículos aí sérios, competentes, através dessa multipotência aí, não só localizada, mas também global. Hoje a gente tem um mundo pela frente, né? A gente não trabalha mais só ali naquele mundo que a gente está instalado. Hoje a gente tem um mundo aos nossos pés, basta saber trabalhar com ele e conquistar ele. Então, eu tenho uma cliente, por exemplo, que está nos Estados Unidos e que ela tem interesse em sair aqui em Portugal. Uhum. Né? Então, eu faço trabalho para ela nos Estados Unidos, no Brasil e aqui na Europa. Além disso, a gente acaba tendo a assessoria de imprensa, os jornalistas que trabalham como assessores de imprensa, a gente tem contatos com muitas empresas de vários nichos. A gente precisa saber muito bem, porque a gente vai vender aquela marca, de vários nichos. Então, o interessante é que às vezes um empreendedor pode, no caso que você falou da associação, pode se interessar em se associar a essa associação e também se beneficiar e conquistar os associados dessa associação. Uhum. Então, como eu falei, a assessoria de imprensa é uma ponte, né? Então, o assessor de imprensa pode ser essa ponte entre uma associação, uma entidade de classe, né? Onde a gente vai abordar, vai entregar esse diferencial do empreendedor e vai abrir portas, um caminho de contato ali para eles usufruir e também se beneficiar das pessoas que ali convivem, né? Silvana, você falou de Portugal, Estados Unidos, né, na Europa, que hoje a gente está em Munique, e eu fiquei pensando que comunicação é muito cultura, né? Comunicação é muito uma identidade, às vezes, de um país, de um jeito de se comunicar. Você, nessa história desses 15 anos de SmartCom, você notou diferenças culturais de coisas da comunicação que no Brasil funciona muito bem, mas aqui na Alemanha não? Ou aqui na Alemanha funciona muito bem, mas nos Estados Unidos não vai dar certo? Estratégias de comunicações diferentes? Bom, comunicação faz parte, é uma ferramenta cultural, né? Assim como gastronomia, por exemplo, faz parte da cultura de um povo, né? Então, a maneira como a gente se comunica, ela tem que ser adequada àquele público com quem a gente quer falar. E sim, tem muita diferença. Então, eu sei que algumas estratégias de abordagem que eu utilizo nos Estados Unidos não funcionam aqui na Alemanha. Eu sei que o pessoal dos Estados Unidos, ele está muito focado nessa questão de visibilidade, de venda, de marketing, de se expor, né? Aqui na Europa, o pessoal é mais restrito. Às vezes numa comunicação mais agressiva, né? De Exatamente. venda. Aqui o pessoal é mais conservador, vamos dizer assim. Então, a abordagem, ela é muito mais de relacionamento do que esse impacto agressivo de vendas. E isso a gente precisa respeitar e saber como utilizar isso a nosso favor. E por isso a assessoria é tão importante. Exatamente. Porque se você vai fazer por iniciativa própria, muitas vezes você vai chegar num país, a gente está falando hoje
com muitos imigrantes e você não conhece ainda aquela cultura. Eu acho que todo mundo aqui tem um caso para contar, né? De início num país novo, falando de negócios. Eu me lembro que logo que eu cheguei na Inglaterra, eu fui fazer negócio com ingleses e eu me lembro que eu, a brasileira, né, da mesa, falei de dinheiro muito rápido. E depois, em feedback, a esposa da pessoa que eu estava conversando era brasileira, ela falou assim, aqui eles não gostam que fala de dinheiro na mesa, de dinheiro é por e-mail. Então, assim, toda a parte financeira, evita falar na mesa, que a gente acha um pouco agressivo falar custa quanto, né? Custa tanto. Então, acho que esses pontos, né? Barganhar, por exemplo. Barganhar, né? exatamente. Você falar, não, mas eu tô achando caro, eu não tenho dentro do meu budget, não cabe isso. Não se fala isso, né? Então, tem diferenças sim, em outros países não. Em outros países, se você não barganha, você tá faltando alguma coisa. É quase um desrespeito àquela pessoa, né? Tá faltando ele quer que você lute pelo... Exatamente. Então, a gente precisa respeitar essas diferenças mesmo. Uma coisa interessante é, por exemplo, a gente trabalha a gente faz um trabalho no LinkedIn, por exemplo, de reputação digital. Então, a gente cuida de perfis pessoais no LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta profissional, então você tem que falar com aquele público que você quer falar. Por exemplo, a pessoa está lá nos Estados Unidos, tem cliente nos Estados Unidos, a gente não pode utilizar a mesma linguagem que a gente utilizaria aqui na Alemanha, por exemplo, ou no Brasil. A gente não pode, por exemplo, ter a frequência de postagem do Brasil num perfil alemão. Não pode. Não funciona. Porque lá é mais... O brasileiro, ele está muito ligado, ele se eu não me engano, ele é o povo mais ligado nas redes sociais do mundo. Né? Então, e a Alemanha não. Então, se a gente coloca muita postagem num perfil alemão, o pessoal vai pensar, esse aí está morrendo de fome. Está desesperado. Está desesperado atrás de cliente. E não até serve para mim. Né? Vou parar de seguir. Vou parar de seguir e não serve para mim. Quer dizer que o trabalho, se ele está precisando de cliente, é porque o trabalho dele não é bom. E no Brasil é o contrário. Se você não está ali todo dia ou toda semana dando uma notícia, contando alguma coisa que você está fazendo profissionalmente diferente, você está perdendo oportunidade e você está escondido. Você está fora da rede. Você está invisível no Brasil. Pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está de frente para essa empresa que quer fazer esse conhecimento de marca, esse empreendedor, né? Se você estivesse agora aqui numa dessas reuniões, qual seria o seu principal ponto para que ele comece a trabalhar agora? Para quem está assistindo aqui o nosso podcast, que ainda, digamos, está tentando se encaixar com o seu próprio projeto aí de marketing, de crescimento de branding, né, da marca. Qual é o primeiro passo para esse empreendedor? Primeiro passo, a primeira dica que eu daria é: não conte só com boca a boca. Hoje o mercado não permite mais você contar só com uma pessoa que você conhece, uma indicação. Você precisa estar no digital. Nas redes sociais, no LinkedIn, na imprensa, porque a imprensa também publica em portais. A pessoa que for contratar o seu serviço, principalmente empreendedor, que está começando, né? A primeira coisa que ele vai fazer é colocar o seu nome, a sua marca, para pesquisar no Google. E ele precisa encontrar materiais de qualidade, materiais que falem com ele e sensibilizem ele. Então, você precisa falar a linguagem do seu cliente. Por isso que eu falei lá no começo, você precisa ter um objetivo com cada ferramenta de comunicação, porque é a construção da sua imagem e da sua reputação, não só no digital, mas também no mercado, né? É a tua imagem que está ali, é o seu nome que está ali. Ninguém mais consegue sobreviver sem estar hoje no Google. Se você colocar
Eu não tenho rede social, isso é uma coisa muito comum nos alemães, por exemplo. Eu não tenho rede social, eu não tenho site, eu não preciso disso. Pode contar, se você colocar o nome dele lá no Google, vai aparecer alguma coisa. Então, com certeza você está lá no Google. Então, por que não utilizar esse digital a seu favor e de maneira controlada para que você ganhe, né, com isso? Talvez uma primeira originalidade que ele pode ter é ter aquele Google Negócios. Meu negócio, muito importante, pedir as recomendações, os reviews ali. Exatamente. Que é uma coisa que ele pode começar sozinho, vamos dizer assim, né? Ele fazer lá o Google Meu Negócios e já ir pedindo para os seus clientes, para as pessoas que são os parceiros, irem colocando lá reviews do seu projeto. Isso já vai alavancando o nome dele no Google? É uma das ideias? Já vai facilitar as pessoas encontrar o nome dele. Então, isso é muito importante. E, além disso, esses depoimentos do Google são depoimentos espontâneos também, né? Então, as pessoas vão ali e vão dizer o que é o seu serviço, qual foi a experiência que ela teve com o seu serviço. Isso não tem preço. Depoimento é uma ferramenta muito poderosa para ser utilizada para comprovar, como comprovação, prova social do trabalho que você está entregando, do resultado que você está entregando. Eu acredito que muita gente que tem uma empresa no Brasil já consolidada, grande, já tem clientes, vende produtos, tem um serviço bom e quer expandir para outros países, me parece que é um ótimo momento para ter uma assessoria de imprensa. Faz sentido isso? Faz sentido, porque você está abrindo um novo mercado, né? Então, eu tenho, inclusive, um exemplo para dar. Essa semana que passou agora, eu fiz uma reunião com um cliente exatamente assim, que ele está querendo entrar aqui na Europa com um novo produto, abrindo lojas, né, aqui na Europa. Então, ele precisa já, desde o começo, ir conquistando o seu espaço e construindo a sua imagem, a sua reputação, a sua credibilidade naquele mercado que ele quer estar inserido. Porque as pessoas aqui também fazem buscas. Querendo ou não, as pessoas, inclusive os alemães, né, que são sempre um pouco tímidos em relação a esse digital, eles utilizam a internet, o Google, os buscadores, né, para ter mais informações sobre aquela pessoa, aquela marca que eles querem contratar. Silvana, a gente está falando até agora de momentos bons, né? Empresas que estão indo para outros países e pessoas que estão querendo aparecer mais na mídia e tal. Agora vamos falar do outro lado dessa moeda, momentos de crise. Uma empresa que está passando por uma crise, um momento que está passando por uma crise pública. A gente passou no Brasil por grandes empresas que passaram por gigantescas crises ambientais, em que era muito importante aí a questão da assessoria para apagar um incêndio. Isso. Queria que você falasse aí um pouquinho de quais são as estratégias, o que uma pessoa deve se preocupar quando algo não vai bem e ele precisa desse tipo de serviço para apagar um incêndio lá fora. Legal. Primeiro, a gente diz que a crise começa quando ela não existe ainda. Então, a principal ferramenta e defesa da crise é a prevenção dela. Então, a gente tem que fazer o trabalho de bastidor. A gente precisa imaginar uma crise e fazer o passo a passo dessa crise. Como que eu vou me comportar em uma situação crítica? Quem vai falar? Quem vai ser o porta-voz? Precisa ser definido uma pessoa que não esteja no fronte de batalha da crise, mas que tenha autoridade para falar sobre a marca, né, pela marca, para que ele fale com a imprensa ou fale nas redes sociais, que gerencia, que ali pessoalmente coloque a sua imagem como um escudo mesmo para cuidar daquela marca. Outro passo bem importante é a transparência. A gente tem muitos casos de empresas que têm crises de compliance, por exemplo, né? Então, a gente não pode esconder. Quando a gente falha, a gente não pode esconder.
A gente tem que ser transparente. A diferença é a maneira como a gente vai criar aquele discurso. Esse discurso, ele precisa estar além de baseado na verdade, na transparência, ele também precisa ter um apoio jurídico. Então, nós da comunicação não podemos fazer uma comunicação em momento de crise sem contar com um advogado, com uma pessoa jurídica do lado para que dê o suporte, porque no momento de crise, o que for dito tem o poder de absolver ou de afundar uma marca. Então, esse cuidado, ele precisa ser muito bem feito. Tem que ter um núcleo de crise que saiba o que fazer antes da crise chegar. Porque daí você consegue estancar isso, monitorar e tomar ações rápidas, ainda mais hoje, né? Que a gente, de novo, falando de redes sociais e digital, a gente perde um pouquinho o controle, né? Não era que nem antigamente, que aquilo era restrito a um ambiente, a uma localidade. O negócio, ele expande de uma forma muito rápida. Exponencial. Exponencial e imediata. Então, a gente precisa tomar decisões, fazer decisões rapidamente e ter uma ação rápida para estancar essa crise e preservar a marca. A gente tem um quadro aqui, que eu acho que você está falando disso, e vem várias imagens nas cabeças aqui, né, da gente prestando atenção de como que é expandir uma marca, como que é, né, salvar uma marca. E aí a gente tem um quadro que é Ninguém me falou, eu vi. Então, diz pra gente, Silvana, alguma coisa assim que você viveu, quer seja nessa vida aqui na Europa ou na sua vida como jornalista, assessora de imprensa, que eu imagino que jornalista sempre tem muita história, né? Ô, né, Silvana? Ninguém te falou, Silvana, você viu. Ai, que difícil, mas... Imagina o que tem aí, né? Ai, deixa eu pensar agora numa história legal. Que você olhou e falou assim, agora eu entendi. Inclusive, muitas vezes é isso que acontece. A Ju falou esse exemplo de que ela foi lá falar o preço na hora de um jantar, uma coisa tão normal do Brasil, e ela falou, ui, que gafe, ninguém me falou isso, eu tive que viver para fazer nunca mais isso aqui. Pode ser isso uma forma aí de você lembrar de um case. O seu atraso, né, Márcia, de 4 minutos? Comigo aconteceu. Eu lembro que eu fui para uma reunião de trabalho aqui na Alemanha e eu me atrasei 4 minutos para a reunião. O olhar que eu tive do meu chefe, gente, foi para nunca mais eu me atrasar. Ninguém me avisou que aqui, como a gente ouve na pontualidade britânica, eu falei, opa, existe a pontualidade alemã, eu tenho que chegar no horário. 4 minutos, não eram nem 5. A olhada que ele me deu, assim, eu entendi, foi tudo. Isso aconteceu já comigo também, de eu ter marcado uma reunião. E você sabe, né, no Brasil a reunião a gente marca 1 hora, mas o cliente a gente também se prepara pelo menos uns minutinhos de 5 atraso, minutos, 5 minutos de tolerância. Até nas reuniões virtuais, né? A gente tem 5 minutos de tolerância, muito bem. E eu estava me preparando ainda para a reunião, era 14 horas a reunião, deu 14 horas e 1 segundo. Tocou a campainha e o cliente estava lá na minha frente. Então, realmente, o pessoal aqui é bem pontual e não gosta. Na verdade, eles falam que se você chegar 10 minutos antes, você já está atrasado. Meu Deus! Então, a gente precisa realmente prestar atenção nessas questões. Inclusive, essa eficiência, né? Vem muito da eficiência que a gente vai aprendendo a viver aqui, tirando, né, aí, né, os atrasos de trem, né, que todo mundo comenta na Alemanha, tirando os atrasos de trem, tá, Ju? Onde a gente viveu já tem que me habituar, já vou, ok. Fui buscar a Ju no aeroporto, até cheguei em casa, foi uma novela até chegar em casa. Mas tirando, acho que essa parte, a gente começa a perceber que essa eficiência, inclusive em reuniões, seu objetivo, nós no Brasil, a gente às vezes fala, a gente marca a reunião para um assunto e fala de 3.
Aqui você marca um assunto, é um assunto. Se você quiser falar outra coisa, vamos marcar outra reunião. Exatamente. Então, uma coisa que eu vi, que eu duvidei quando eu cheguei aqui. Ninguém te contou, Ninguém me contou, eu vi com os meus olhos, senti inclusive. Meninas, eu vi. É assim, as pessoas aqui, elas não têm aquele soft talk de começo de reunião. Você não tá ali para falar sobre o tempo, falar, tudo bem, como é que foi teu almoço? Não, você não tá ali para falar amenidades, você tá ali para discutir o assunto proposto na reunião. Então, essa maneira prática de trabalhar facilita a vida, encurta caminho e economiza tempo também. E olha que coisa interessante, né? Tão próxima a Inglaterra com a Alemanha, e a Inglaterra é o oposto. Na Inglaterra a gente tem uma expressão, o small talk, né? Então. Que é justamente falar do EDA, falar, how was your day? Oh, not too bad. A gente tá só ali amenizando para entrar num assunto. Isso é muito britânico, que eu confesso que quando eu cheguei eu achei tudo tão... Gente, mas tem que passar por esse teatrinho mesmo? Como é que foi seu dia e tal? E tem, assim, é uma coisa que tem, parece que é um jeito britânico, né? E aqui, olha, tão perto e diferenças culturais Olha só, grandes, eu morei na França. E na França, você não faz uma reunião direto assim, você tem que dar risada na reunião, você tem que ter fazer uma conexão com a pessoa que está fazendo a reunião com você. E aí você entra na informação, né, no tema propriamente dito. E a França é grudada na Alemanha, né? Pois é. Mas é completamente diferente, realmente. Por isso que essa questão de comunicação, não só de linguagem, mas de você conhecer comportamentos, faz toda a diferença. Sim, antes de entrar, né? Antes de entrar, porque você vai entrar respeitando já aquela cultura. E isso já te traz um ponto a mais quando você quer conquistar a confiança, né? E aqui é muito importante, né? A confiança. As pessoas precisam confiar umas nas outras para fazer negócio. Silvana, a gente caminhando para o final, a gente tem um quadro aqui que chama Bate-Bola, Jogo Rápido, que acho que para você aí vai tirar de letra, que é eu falar alguma coisa, a Márcia vai falar alguma coisa e você vai com o nome que te vem à cabeça aí. Tá bom. Um speaker que te inspira. Ricardo Amorim. Um palco que você quer estar. Um palco alemão? Uau! Maravilha! Uma característica que põe uma comunicação a perder. Arrogância. Perfeito. Uma notícia que você quer dar um dia. Que você quer participar dessa notícia fervorosamente. Um lançamento fenomenal de sustentabilidade. Ai, que interessante. Lindo. O melhor da comunicação da Alemanha. A praticidade. O melhor da comunicação do Brasil. A simpatia. Verdade. Esse sorriso lindo. Ainda fecha com esse sorriso, meu Deus do céu. Silvana, a gente tem um quadro aqui também, né? Mas aqui é de uma dica de um livro, né? Uma dica de livro, de filme, uma série que tem a ver com sua área, que te inspira, que fala um pouco de comunicação, que você gosta para dividir com alguém. Olha, eu gosto muito de literatura e não tenho um livro específico, mas eu gosto muito de uma autora chamada Simone de Beauvoir, que é uma autora francesa, uma filósofa francesa, que fala um pouquinho do universo feminino, da maneira como a mulher se comporta e qual o espaço da mulher no mundo. Sem ser feminista, mas com respeito e valorização do mundo feminino. Eu gosto muito da literatura dela e dos livros dela. Recomendo, para quem não conhece, eu recomendo a leitura. Queria te fazer mais uma pergunta que não fiz antes. Para uma mulher, para alguém, para um estudante de jornalismo que está hoje aí pensando nessa carreira, né? Você com toda a sua experiência, o que você faria para ele, ou falaria para ele hoje, para ela hoje, começar deslanchando aí nessa carreira? Qual é o sonho aí desse
jovem que está começando essa carreira de jornalista? Eu tenho 2 dicas. Primeiro, confie no seu trabalho e saiba que se você gosta do que você faz, vai dar certo. Isso é muito importante. Não pense em dinheiro, não pense em status, não pense em imagem, pense naquilo que você gosta. Pode ter certeza absoluta que tudo isso vai vir. Outra coisa bem importante é ouça quem está falando com você. Antes de você falar, ouça a história que vão te contar. Isso vai te ajudar a transmitir essa história para quem interessa. A mesma pergunta agora para essa mulher que está aqui na Europa, que talvez está tendo que mudar de carreira e pode ser que essa área de comunicação, ser um speaker, abrir um negócio, seja o que ela está querendo fazer, vendo você que é uma fundadora de uma empresa sólida, fazendo 15 anos de existência aí em 2025, fala para essa mulher agora esse momento de transição que todos nós aqui vivemos, quando a gente se mudou, todos transicionamos de diversas formas. Fala para ela que está querendo aí começar, está começando coisas novas, como que ela pode se inspirar um pouco no que você já também fez de ferramenta, o que você tem de ideias e propósitos seus. Eu diria para não ter medo. Não tenha medo, não se esconda. É um período de transição que passa e que vai te fortalecer. Então, se exponha, né? Se atire. Tome risco, né? Tome o risco, coloque a cara para bater. Vale a pena e você vai construir uma nova profissão, um novo espaço para você de uma maneira muito sólida. Então, quando a gente aqui falando de comunicação, de redes sociais, imprensa, Google, não tenha medo de utilizar essas ferramentas, speakers, né, palestras, não tenha medo de utilizar essas ferramentas a seu favor. Você vai superar esse momento e ainda vai crescer muito mais. Vale a pena. Nossa, é incrível, sabe? Ter você aqui com a gente no Pod Speaker, Silvana, faz uma diferença enorme, porque muitos empreendedores que nos assistem, as pessoas que estão querendo cada vez mais que a comunicação trabalhe a seu favor, não têm ideia de alguns serviços que existem. E esse foi o meu caso. Né? Foi muito legal você, minha mentorada aí, já há bastante tempo, junto com a Ju, inclusive. E aí nós viramos suas clientes de um trabalho que eu conhecia muito pouco. E eu queria te pedir para começar por aí. Explica aqui para a nossa audiência o que é assessoria de imprensa. Essa é uma pergunta bem comum. Muitas pessoas não sabem como funciona a assessoria de imprensa e é bem simples. A assessoria de imprensa faz a ponte entre a empresa ou o empreendedor e a imprensa, os jornalistas das redações. Então, o que nós, quanto assessores de imprensa, temos que fazer? Nós temos que ter um olhar para a notícia que o assessorado está trazendo para a gente. Então, às vezes ele traz para a gente ou às vezes ele nem percebe que aquilo é notícia. Como que a gente sabe isso? A gente identifica uma utilidade pública. Então, um tema que pode interessar outras pessoas que estão na mesma situação que aquele empreendedor, ou que aquela indústria, ou aquela indústria tem alguma coisa diferente que nenhuma outra indústria tem e aquilo se transforma num destaque, numa referência. Então, o que a gente faz? A gente informa o jornalista da redação que aquilo existe. Nossa, mas isso é muito legal, né? Que a gente tenta entender aonde que isso chega. A gente tem aqui, né, o nosso podcast, a gente fala que é colocar a voz no mundo. Isso. E me deu uma sensação agora que você tem todos os, como os jovens dizem, todos os contatinhos, é isso? É isso mesmo. O que a preciosidade do assessor de imprensa é justamente os contatos dos jornalistas das redações. Isso a gente não entrega para ninguém, é o nosso tesouro. Porque aí, quando a gente vai conversar com o jornalista, a gente acaba vendendo aquele assunto para ele e convencendo ele que o espectador dele, o leitor dele, ou a pessoa que vai ouvir a notícia dele, vai gostar de ouvir aquilo e precisa daquela notícia.
O assessorado, o que ele ganha com isso? Puxa, visibilidade. E mais, muito mais do que isso, na verdade, ele ganha credibilidade, porque o trabalho da assessoria de imprensa a gente não paga o jornalista para publicar aquela matéria. Isso é uma pergunta muito legal, porque é uma dúvida que as pessoas não acreditam que você saiu na Folha de São Paulo, você pagou para aquilo. Não, é o trabalho da assessoria de imprensa que tem o poder de fazer isso. Ô Silvana, e tem alguma diferença entre assessoria de comunicação e assessoria de imprensa? Tem. Assessoria de imprensa, a gente trabalha com a imprensa, com os jornais, com a TV, com a rádio, com os portais, com as revistas, com os podcasts, né, hoje. E a assessoria de comunicação, ela é muito mais abrangente. Então, ela aí engloba outras ferramentas de comunicação que podem auxiliar a trazer essa credibilidade e essa visibilidade para aquela marca, para aquele empreendedor. O que a gente constrói é a reputação daquele nome, seja empresa ou seja pessoa física ou um empreendedor que está começando um negócio. Como é que facilita agora para o nosso empreendedor que está assistindo aqui, dá um case, dá um exemplo para a gente, Silvana, de uma construção dessa reputação, dessa marca aí que você acompanha de empresas e empreendedores. Você tem algum exemplo fácil que você possa dividir com a gente? Bem, eu tenho uma empreendedora que a gente acompanhou e acompanha até hoje, porque ela continua sendo nossa cliente. Ela começou com a gente logo no começo, ela abriu um escritório de serviços financeiros para escritórios de advocacia. Quer dizer, um tema bem específico. E a gente começou a divulgar ela na imprensa, com os temas, até que a gente descobriu a história dela enquanto pessoa, como que ela começou a trabalhar. E ela começou a trabalhar com 16 anos com telemarketing. E ela, naquele momento, estava abrindo um escritório em Nova York. Uau. Então, era uma história, um storytelling, que a gente poderia contar e que seria interessante para o jornalista, porque é um exemplo de empreendedorismo. Então, a gente divulgou essa história, né? A gente fez um texto, um release, né? Que a gente chama na linguagem técnica, mas é um texto que a gente contou a história dela para o jornalista. E essa pauta saiu no estado de São Paulo. E aí ela explodiu. Uau. Aí ela chamou a atenção de vários escritórios de advocacia que passaram também a contratar ela, e ela também pegou aquela pauta que tinha sido focado, né, para as pessoas que leram ou que acessaram o portal do Estado de São Paulo, e usou as mídias sociais para ainda aumentar a visibilidade daquela notícia. E aí, com isso, ela conseguiu tirar a atenção de muitos escritórios de advocacia que inicialmente não estava dentro do radar dela. Ô Silvana, bom, eu sou um exemplo aqui também. Exatamente. Do quanto que foi importante para mim. Para quem não sabe, nós somos clientes Smartcom e a gente fez uma matéria, né? Essa matéria foi aí distribuída em várias mídias no Brasil, uma das mídias em Santa Catarina. E aí, a hora que eu vi Santa Catarina, eu falei, bom, acho que eu tô indo para lá. Eu peguei aquela matéria e já mandei para a associação comercial local ali da cidade que eu já ia para uma empresa. E fechei uma palestra graças a uma mídia local aí publicada, né, via Smartcom por vocês. Então, eu acho que isso abre os caminhos, né, Silvana? Exatamente. Assim, as publicações, elas acabam sendo uma ferramenta de vendas também. Isso. Então, se você sabe utilizar aquele espaço que você conquistou na mídia para aumentar a sua abrangência nas redes sociais, para entrar em contato com o cliente e mostrar, puxa, olha, eu saí na imprensa, isso é uma novidade, que tal se a gente passasse a conversar? Ou que tal a gente marcar um horário para a gente conversar justamente sobre esse assunto que saiu na entrevista? Então, essas são artimanhas, né, ferramentas que você pode usar a partir do material que a assessoria de imprensa entrega para você. Então, a assessoria de imprensa, ela não é simplesmente sair no jornal. É sair no jornal e você aproveitar aquela oportunidade e aumentar ainda mais a visibilidade daquele material. Silvana, queria falar um pouco da Smartcom, né? A gente tem um relacionamento já longo
E eu sei que você está fazendo aí com a sua empresa 15 anos de existência, né? Parabéns. Com escritório lá em Curitiba, você também tem a sua presença aqui na Europa. Conta pra gente o que a Smartcom faz para esses empreendedores que a gente está aqui fazendo o nosso Pod Speakers, para muitas pessoas que estão aqui na Europa, que estão no mundo, querendo entender como a comunicação pode ser tão relevante nos seus negócios, e é por isso que a gente convidou você com a sua esteira aí de trabalho da Smartcom. E aí a gente está falando de assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Fala um pouco para a gente dessa Smartcom que pode favorecer empreendedores como nós. A gente entrega soluções para quem precisa de visibilidade e de credibilidade. Então, veja, a gente está num mar de empresários, de empresas, de marcas que existem hoje, né? Ainda mais com o fenômeno das redes sociais e do digital, isso aumentou muito. O nosso trabalho é tirar aquela marca do mar e trazer ela e alavancar ela para um outro patamar de credibilidade e de visibilidade. Porque às vezes a gente começa um trabalho achando que a gente sabe muito, e a gente sabe muito, mas a gente não consegue entregar aquilo para o mercado, a gente não sabe como abordar o mercado, a gente não sabe como atingir as pessoas que realmente têm capacidade de contratar o nosso trabalho. E é isso que nós na Smartcom fazemos. Não só com o serviço de assessoria de imprensa, mas com outros serviços, que passa pelas redes sociais, gestão de redes sociais, passa por conteúdos digitais e também impressos, passa pela marca. Então a gente produz também marcas, tem muito empreendedor que começa, ou empresa que começa e não tem marca, ou tem uma marca muito modesta, feita lá no comecinho e que precisa ser remodelada e reatualizada. Isso a gente também faz. Então, eu costumo dizer que a gente faz toda a parte de comunicação que não é paga, que é espontânea. Então, a única coisa que a gente não faz é o anúncio pago. Entendeu? Nas redes sociais, até isso a gente faz, porque a gente não pode estar presente nas redes sociais sem ter um impulsionamento, né? Sim. Isso as próprias redes exigem da gente. Mas fora isso, a gente faz o serviço que é para trazer aquilo, exaltar a todo aquele conhecimento e aquela competência que o empresário tem e tirar ele do igual, do mesmo patamar de todo mundo. Ô Silvana, você falou das redes sociais, né? E hoje eu acredito que muita gente acha que colocou nas redes sociais, bastou. Vou fazer um Reels, vou fazer um Stories, vou divulgar minha marca nas redes sociais. Mas a gente vê que não é bem por aí, né? Que ainda existe uma reputação dos meios de comunicação que muitas vezes a rede social não nos dá. Ali é muita coisa espontânea e a coisa do dia a dia da nossa rotina, mas eu queria que você falasse um pouquinho da diferença entre meios de comunicação aí, vamos falar, consolidados, renomados, para esses vídeos caseiros que não são aí não é que não é importante, mas é uma coisa diferente, né? Exatamente. A gente sempre tem que ter, eu sempre digo que a gente tem que ter um objetivo com aquilo que naquele serviço que a gente está investindo. Então a gente precisa saber o que a gente espera daquele serviço. As redes sociais, ela expõe a marca, mas ela não traz a credibilidade, porque a credibilidade, ali nas redes sociais, você coloca o que você quer, não o que os outros querem ouvir, propriamente dito. Você não está compartilhando o teu conhecimento porque você é uma referência naquele assunto. Você está compartilhando o teu conhecimento porque ali é uma ferramenta de compartilhamento. Ali é sua uma vitrine, rede, né? Exatamente, é uma rede. Então a rede social, o princípio dela é justamente você compartilhar o que você sabe, só que de uma maneira um pouco aleatória, né? Qualquer um, né, falando francamente, pode pegar uma câmera ou pode fazer um post e publicar ali. A diferença é que quando você trabalha com a imprensa, você precisa ter alguma coisa a mais para contar para a imprensa. Porque você precisa convencer o jornalista de que aquilo é uma notícia.
né, que tem uma utilidade pública, por isso que eu comecei falando sobre utilidade pública. Aí, quando você é chamado para fazer uma entrevista, aí você tem alguma coisa diferente para contar que os outros não têm. Silvana, quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço que honra vocês pra pelo gente espaço. ter você. Muito obrigada. E gostaria muito que você agora conversasse com os seus seguidores, para quem quer conhecer mais a Smartcom, para quem quer conhecer mais dos seus serviços, aonde que te acha, aonde que se conecta com você. A câmera é sua. Muito obrigada. Então, quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais do serviço da Smartcom de comunicação, quem quer ter seu nome em evidência, quem quer ser referência no seu mercado, entre em contato com a gente está no Instagram, Smartcom Oficial, no Instagram, o nosso site é smartcom.net.br e estamos aí para atender vocês da melhor maneira possível e principalmente encontrar a estratégia que vai combinar com o seu momento profissional. Isso é muito importante. Muito obrigada a você também que está ouvindo a gente, que está vendo esse podcast. Muito obrigada por participar. E a gente sempre vai ter aqui nas nossas séries pessoas especiais que trazem conteúdo relevante para você. Fique grudadinho aqui que já já vem mais gente incrível, assim como tivemos hoje aqui. Muito obrigada, hein? Tchau, tchau.